Olá, vamos então para a nossa sexta aula do processo administrativo previdenciário e hoje nós vamos falar sobre a parte do processo que é revisão. Eu gostaria de começar falando com vocês que essa conversa sobre processo administrativo previdenciário, vocês têm que ter ideia, ter certeza do que vocês estão fazendo. Algumas vezes a decisão mal tomada na condução do processo administrativo e depois, inclusive, judicial do ramo previdenciário pode afastar um direito do segurado, porque vai dar coisa julgada e vocês sabem que é complicado alterar isso, porque na verdade vai ser o mesmo objeto. Se vocês estão tentando provar ali uma atividade rural e estão juntando documentos dos últimos 15 anos, talvez vocês possam falar que não é mais o mesmo objeto se você juntar ali, esperar passar mais 15 anos, são outros documentos, outra condição que o segurado laborou ali no meio rural, mas o correto é você ter, então, uma análise profunda do que você quer provar e conseguir, né, êxito ali para o seu cliente, para o segurado. Então, um ramo muito importante, ainda mais agora, né, sabendo que 8 milhões de processos na esfera judicial são previdenciários, você tem um ramo uma população, né, de possíveis clientes muito grande dentro da área previdenciária. Então, você tem que apresentar o processo sabendo muito bem aonde você quer chegar, o quanto tempo você quer provar, como esgotou todos os documentos possíveis, porque nós vemos alguns colegas que apresentam um pedido sem nada, vai levando o processo de qualquer forma e dentro desse tempo o segurado não consegue comprovar, dá uma coisa julgada, entra com recurso, não apresentou, talvez apresenta outros documentos e que pode levar o segurado nem receber algum atrasado. Ter que entrar de novo depois que o processo já caminhou 2 anos nas várias instâncias que ocorram os recursos e você ter que entrar novamente porque ingressou de uma forma faltando documentos lá no início. Então, isso é uma introdução, porque se é assim com o processo inicial, imagina com a revisão, porque para você ingressar com a revisão, você tem que saber que aquela revisão, em primeiro lugar, que você não vai trabalhar à toa, né? Que não vai gerar um valor zero, que você vai chegar lá no final e não vai alterar o valor de benefício do segurado, do seu cliente. Por quê? Porque muitas vezes o benefício é concedido com base no salário mínimo. Mas se você conseguir ali tirar várias informações desse benefício, como o histórico de cálculo, você pode verificar que foi de salário mínimo, mas na verdade a média de salário desse segurado foi bem inferior ao salário mínimo. Então, por mais que você vá ali reconhecer mais um ano de tempo de trabalho, de contribuição, ou se você vai alterar algumas remunerações dentro daquele período base de cálculo, ainda não vai chegar, então, num valor superior ao salário mínimo. Essa é uma das situações. Você vai trabalhar, vai comprovar que realmente não computou alguma coisa ali dentro do processo, mas lá no final você não vai ter resultado prático, não vai chegar numa alteração de salário de benefício. Pior que isso, você faz todo esse caminho e chega no final e reduz o valor de benefício do seu cliente. E isso pode ocorrer. Então, nós vamos verificar agora o caminho, então, do processo previdenciário, quando vai se ingressar, então, com o pedido de revisão e quais os cuidados para ter ali dentro desse caminho do processo, dentro do pedido de revisão.
Eu queria só fazer um, um parênteses sobre uma das aulas passadas, acho que foi a quarta ou quinta aula, que eu falei um pouquinho sobre JA. Eu queria que vocês levassem em consideração que hoje o INSS mudou o entendimento. Antes, o mínimo de testemunhas era 3, apesar que judicialmente já se aceitava 2 testemunhas. Alguns juízes já aceitaram até 1 testemunha, mas hoje o INSS aceita também 2 testemunhas, de 2 a 6. E numa das aulas passadas eu ainda acostumado com anos que o INSS aceitava no mínimo 3, disse 3 para vocês, mas são 2 testemunhas o mínimo para processamento da JA agora. Antes sempre foi 3, ok? Então, voltando aqui para a revisão, o que é a revisão? É um ato de revisão, né? É quando você quer que ocorra uma revisão dos atos praticados pelo INSS. E quem pode pedir essa revisão? O próprio segurado, o representante legal, o procurador legalmente constituído. Pode ocorrer por órgãos externos ou órgãos internos que vão solicitar essa revisão porque foi verificada alguma incompatibilidade, algum erro ou alguma fraude, né? E também por decisão judicial e pela decisão recursal. Então, todas essas situações pode gerar ali uma revisão no benefício, ok? A gente tem que lembrar um pouquinho sobre que a revisão é do processo inicial. Então, em algumas situações, a gente vai ter que buscar o processo que gerou o cálculo. Por exemplo, você vai entrar com uma revisão de uma pensão, e essa pensão veio precedida de um benefício anterior. Então, esse segurado que faleceu recebia uma aposentadoria, ou recebia um auxílio-doença, ou recebia um outro benefício, uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Ele faleceu e gerou um benefício de pensão. Então, você pergunta assim, eu vou verificar ali quanto tempo faz que está recebendo esse benefício de pensão para fazer a revisão. Na verdade, você tem que verificar quando e como foi concedido o benefício inicial, a aposentadoria ou o benefício por incapacidade que a pessoa vinha recebendo antes do falecimento. Então, para você verificar aquele período base de cálculo que foi utilizado naquele benefício, o tempo de contribuição que foi utilizado naquele benefício. Então, o segurado que hoje é beneficiário, que era dependente daquele segurado, tem o direito de pedir a revisão daquele primeiro benefício que foi concedido, talvez há bastante tempo. Então, você tem que tomar o cuidado, lembrando, de novo, que existe a aplicação da prescrição e decadência, então é prescrito os valores que ultrapassarem 5 anos e não é possível a revisão do que já passou de 10 anos. E é do primeiro pagamento que conta a data de decadência. Então, assim, às vezes a data de início do benefício é lá em março, mas o primeiro pagamento o segurado só recebeu em dezembro de 2015, por exemplo. Se você olhar a data de março de 2015, ele estaria hoje já com a decadência, aplicada a prescrição. Desculpa, se esse benefício fosse lá de 2010, março de 2010, e hoje viesse te procurar, você falaria assim, nossa, seu benefício já está decadente, não dá para pedir a revisão, porque já passou de 10 anos, e às vezes não passou, porque é da data do primeiro pagamento. Então, o primeiro pagamento foi lá em dezembro, não foi lá em março, então ele soube do cálculo só em dezembro, ele não tinha ideia do cálculo lá em março. Então, a decadência se aplica ali do primeiro pagamento. Então, você tem que saber de tudo isso, quando que houve o despacho da concessão daquele benefício, ok? Então, o segurado, nesse exemplo que eu estava dando, que é o beneficiário dependente, pode ingressar
com o pedido da revisão lá do processo inicial, que é de um familiar, um instituidor que era seu parente, ok? Lembra que eu falei assim, ó, quando o benefício foi concedido, a gente entra com revisão para alterar valores. Mas a gente ainda pode ingressar com um pedido de revisão da decisão do indeferimento. Eu não recomendaria seguir por esse caminho e ingressar direto com o pedido de recurso. Hoje a demora para uma revisão e para um recurso é próxima. E se o INSS ainda decidir que o procedimento que foi adotado lá no pedido foi correto, esse recurso vai seguir e a revisão vai ser arquivada. Vai ser oportunizado daí que se ingressa então com um pedido de recurso e vai ser um caminho a mais para percorrer. Então, apesar de ser possível um pedido de revisão do ato do indeferimento, e nesse ato do indeferimento você não pode mais juntar nenhum documento, significa que já tinha tudo no processo, você está pedindo uma revisão do ato do indeferimento para que seja concedido. Mas faltou um documento que foi pedido, então já não caberia o pedido de revisão, e sim o pedido de recurso com a apresentação do novo documento, ok? Quando você ingressa com pedido de revisão, e esse pedido de revisão é para aumento do tempo, alteração do tempo, que é da análise toda do benefício, é necessário que seja verificado como ocorreu a concessão lá no início. Então, algo que foi computado naquele pedido inicial pode não ser mantido nessa análise do pedido de revisão. Entenderam? Então, é revisto o processo como um todo. Lá no pedido inicial, por acaso, computaram um ano a mais por algum erro administrativo que fosse. Não que signifique que havia uma fraude. Mas teve um período lá que foi computado e que hoje não tem prova, não existe aquele período, não estava no CNIS, foi na hora que foi incluir o tempo. A gente tem que lembrar que lá, há 10 anos atrás, esse tempo era incluído ali só no sistema de análise de benefício, não era incluído lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, então ele não está lá. Então, se não tiver prova, se foi computado errado, o servidor que analisou naquela época computou tempo a mais, hoje, no pedido de revisão que está solicitando alteração do tempo, pode ser revisto toda a análise do benefício, inclusive tirando um período de contribuição, tirando um período que foi computado, e pode até considerar que aquele benefício foi concedido irregularmente e abrir prazo de defesa e chegar a acessar e suspender esse benefício e parar de pagar o seu cliente. Por isso, que é importante, mais do que até lá quando você atende inicialmente seu cliente do pedido inicial, que quando ingresse com o pedido de revisão, você tenha certeza que aquele pedido de revisão há possibilidade de ser acatado na via administrativa ou na via judicial e que vai gerar um valor maior de salário de benefício, vai gerar um crédito para o seu cliente. Agora não, eu só estou entrando para alterar valores. Então, o que seria o primeiro caminho se eu quero ingressar ali com esse pedido de revisão? Eu vou pedir cópia do processo administrativo, porque eu quero verificar o tempo que foi computado no pedido de benefício. Então, eu verifico todo o tempo computado, eu posso ter acesso aos documentos que serviram para análise do processo. Eu posso fazer uma nova contagem e verificar, nossa, o servidor, e não é uma ou duas vezes, muitas vezes o servidor teve um vínculo ali que ele ficou em dúvida se incluía ou não, mas como o benefício já tinha atingido os requisitos para concessão, às vezes o processo foi concedido e ficou alguma coisa que ainda poderia talvez ser comprovado,
que poderia aumentar esse tempo de contribuição. Você verifica e é totalmente possível comprovar aquele tempo, então você, tendo um aumento do tempo de contribuição, vai ter provavelmente, né, um aumento do valor de benefício. E muitas vezes também o segurado tinha, né, o seu cliente tinha ali vários meses de contribuição que não foram efetivamente vertidos para o INSS. Então, aqueles meses entraram ou zerados. Então, tem uma grande diferença se entrou zerado ou se entrou com base no salário mínimo. A instrução normativa fala o quê? Você vai solicitar para o segurado apresentar documentos que comprovem o valor de contribuição daquela época, por exemplo, os contra-cheques ou uma ficha financeira da empresa, né? Para lançar aqueles valores que não estão na base de dados do CNIS. Mas tem servidores que nem verificou que estava faltando aquele valor e fechou o benefício. Aqueles salários entraram com zero. Outros servidores pediram que fosse identificados os valores, o segurado não conseguiu, porque a empresa já fechou, ou não sabia onde estava a empresa atualmente, ou por N motivos não apresentou aqueles salários de contribuição. Então, o que a IN orienta? Que seja preenchido com salário mínimo. Se foi preenchido com salário mínimo, qualquer outro valor superior ao mínimo vai chegar no resultado positivo, porque você vai estar tirando o salário mínimo dali, colocando um salário maior, e o salário que entrava lá no cálculo, que os 20% menores salários, a gente vai ter a aula de cálculo, se não me engano é em outubro, e nós vamos ter uma aula bem diferente, porque a gente vai ter que conhecer como é o cálculo atualmente, antes da reforma da Previdência, para depois a gente conhecer lá o cálculo novo depois da reforma e todas as formas de cálculo, porque tem cálculos diferentes conforme o tempo de benefício. Tem que conhecer também ali esse período esse período pré e pós-reforma, né? A diferença nesse cálculo. Mas voltando aqui, então, se você, até agora, então, a gente está falando de uma reforma, de uma revisão, que você vai pegar um processo provavelmente de mais tempo, né? Então, com a regra antiga, os 20 menores salários, % menores salários, são expurgados do cálculo. Então, quando você tira esse salário mínimo e coloca um salário maior, outro salário vai fazer parte daqueles que foram expurgados. Então, o salário de contribuição, o salário de benefício desse seu cliente vai ser maior. Então, isso é o importante, que você já verifique isso no seu atendimento, e nessa análise que você vai fazer, que você vai dar uma consultoria para o seu cliente, falar assim, eu vou precisar de todos esses dados para apresentar para o INSS, para que o INSS, então, corrija esses salários de contribuição e te dê um valor de benefício novo. O que acontece quando eu só estou falando em salários de contribuição? Não estou falando de tempo, de alterar alguma coisa lá da análise do benefício. Então, o servidor que pegar esse pedido de revisão não vai acessar o processo do cliente, aquele processo antigo, e não pode mudar, né? Não vai trabalhar ali com a análise do mérito do processo todo. Só vai trabalhar com os salários que computaram o período base de cálculo. Então, é só questão de salário, não é revisto todo o benefício, só os valores, ok? Aí, quanto a essas formas de análise, é muito importante saber que se foi você que já ingressou com o pedido administrativo e você prestou atenção lá nas primeiras aulas, você já incluiu todos os documentos possíveis desse cliente e o processo foi redondo para análise do servidor. Mas o servidor não fez o trabalho de casa, ou não aceitou algum documento, ou não lançou corretamente esses salários de contribuição. Então, agora, você vai fazer essa análise e vai pagar desde a data lá do requerimento. Então, você vai pagar todo o período que você vai conseguir que o segurado receba
toda a diferença desse período que ele recebeu menor, porque a análise do INSS, então, não foi bem feita. Então, porque esses documentos já faziam parte do processo administrativo quando você deu aquela entrada lá no início. Mas o INSS não fez a alteração dos dados que estavam na base de dados do INSS. Entendeu? Então, todo o período, se fizer 5 anos que a pessoa se aposentou e com essa alteração teve um acréscimo de R$ 100, vai ter esse acréscimo em todos os meses com a correção monetária até que ele gere todo esse atrasado para que ele receba a diferença, ok? Mas você não apresentou e o que acontece é que você, então, vai receber esses atrasados, o seu cliente vai receber os atrasados só depois, só do pedido da revisão, que a gente chama de DPR, data do pedido de revisão em diante. Então, eu pedi agora no início do ano, saiu agora, eu vou receber dessa data do início do ano até agora, porque esses documentos não foram apresentados para análise, ok? E que tipo de documentos poderiam ser esses, né? Que eu posso aumentar o meu tempo de contribuição, chegar nessa revisão. Então, alguns períodos a gente sabe que pode ter sido reconhecido por uma reclamatória trabalhista, por exemplo. Então, essa reclamatória trabalhista foi informada no processo, o servidor não solicitou mais documentos, então vai contá-lo desde daquela etapa. Quando a reclamatória trabalhista só discutiu valores, os valores vai ter uma tabela, quem trabalha com trabalhista sabe que quando vai liquidar a sentença vem uma tabela, às vezes uma parte apresenta uma tabela, outra apresenta outra, o perito judicial ali apresenta outra, vai ser utilizada a que foi homologada pelo juiz, provavelmente o do contador judicial que fez a tabela que deve ser a definitiva, na maioria das vezes. Então, aqueles valores que foram homologados vão fazer parte, então, desse novo PBC, que não vai utilizar aqueles salários lá que foram pagos normalmente mês a mês, mas foi reconhecido, então, horas extras. Essas horas extras não compunham o salário de contribuição lá do CNIS, e agora o servidor, então, vai alterar esses valores e vai fazer, com certeza, um salário de benefício maior. Essa é uma das alternativas. Eu só quero lembrar que só serve, até quem trabalha na área trabalhista, só serve para alteração do INSS em via administrativa, não estou falando em via judicial. Judicial você vai ter que ingressar com uma ação para reconhecimento de um acordo, por exemplo, trabalhista, à parte. Mas na via administrativa o INSS reconhece a atividade, o período de reclamatória trabalhista, desde que não houve acordo, foi por sentença. Então, chegou até ao fim do processo, houve a sentença, houve essas planilhas, não foi aquele acordo que a gente é acostumado a chegar lá, né? Eu trabalho com trabalhista há bastante tempo e a gente sabe que muitas vezes a trabalhista é só questão financeira. Então, chega lá, faz uma proposta de acordo, 5, 10, 15, 20 mil, fechou o acordo. Esse tipo de ação que foi por acordo, o INSS não reconhece na via administrativa para alterar esses valores. E também tem a ação trabalhista que reconhece períodos. É um pouquinho mais complexa quando reconhece períodos, porque o INSS reconhece esse período desde que tenha provas materiais contemporâneas dentro do processo. O que significa isso? Tinha lá holerite, recibo de salário, tinha um contrato da época, mas esse período não chegou a vigorar, ou teve um registro em carteira, mas não houve recolhimentos, mas houve alguma discussão ali, ou teve não era aquela data de admissão, era uma data 1 ano, 2 anos antes,
tem que ter algum documento contemporâneo dentro do processo trabalhista, por isso que vocês vão verificar que vai ter exigência pedindo para apresentar na íntegra o processo trabalhista. Então, já analisei processo no INSS que tinha mais de 1.000 páginas, porque a trabalhista tinha 800 e poucas páginas, fez parte do processo, e daí lá, olhando página por página, vai identificar que havia ou não esse documento contemporâneo na época, para considerar esse período como um novo tempo lá na revisão. Como eu estou falando da trabalhista agora, você já pode verificar isso com o seu cliente, lá no processo, no início do processo. Você verifica que tem, né, o correto é ir conversando com esse seu cliente, e você verifica que a carteira de trabalho tem algum período longo, ficou um período longo sem estar registrado em algum lugar, você verificou lá, tirou o CNIS do seu cliente, não tinha também contribuições nessa época, ele não era facultativo, não era contribuinte individual, e daí você fala assim, o que você fez nessa época? Eu estava trabalhando num contrato que não estava bem legalizado, depois eu fiz uma trabalhista, então você verifica. Então vamos pegar essa trabalhista para poder computar esse tempo. Ok? Eu também tenho que lembrar vocês que você pode chegar algum cliente para você atender reclamando de uma revisão que o INSS fez por conta própria. Então, lembrando que não é só o segurado, né, o cliente, que vai pedir a revisão. O INSS, dentro desses 10 anos, também pode pedir a revisão. E o prazo de prescrição do INSS é o mesmo. Então, se por acaso você verificar ali que o INSS, seu cliente vai lá reclamar, nossa, eu recebia muito mais e agora eu comecei a receber menos porque o INSS processou uma revisão do meu benefício e eu não estou concordando com isso. Então, o prazo prescricional do INSS é o mesmo. Você vai verificar quanto tempo que você recebia, que esse cliente recebia, se foi verificado o prazo prescricional. Então, você também pode fazer essa defesa dentro da área trabalhista. O INSS pode fazer a revisão e você vai ter que ter os elementos para entender se essa revisão foi certa, se essa revisão não foi, o que você vai poder fazer pelo seu cliente, né? Eu falei já bastante sobre prescrição e decadência, né? Só lembrando para vocês não precisam acompanhar toda a apostila, mas está lá na apostila de vocês, artigo 103, 103A da Lei 8.213, vai falar sobre a prescrição e decadência nos processos previdenciários. E eu queria, então, só fazer um adendo sobre as possibilidades de revisão. Não são bem as teses revisionais, se vocês procurarem nas redes sociais aí, vocês vão encontrar algumas aulas falando sobre teses revisionais. Agora, com a reforma previdenciária, existe já uma discussão de algumas teses que estão por vir, mas eu não vou ainda pensar no que é possível ou não. Vamos falar então sobre o que você deveria ter um olho mais clínico na hora de atender o cliente, sobre as possibilidades de revisão. Então, na hora que você vai fazer essa análise clínica ali do processo, uma análise bem cuidadosa, você já deve estar, então, com todos os documentos que o cliente pôde te apresentar, depois de uma entrevista com esse cliente, que ele falou todos os lugares que ele trabalhou, você verificou ali vácuos no tempo que ele ficou sem trabalhar, daí ele vai falar, nessa época eu fiquei mesmo doente, ou eu fiquei sem contribuir, eu fui para o mercado informal, eu viajei fora do país, trabalhei fora, vai ter todas as informações, inclusive se ele trabalhou fora. O Brasil tem vários convênios internacionais, né,
acordos internacionais que computam o tempo trabalhado nesses países que existe o acordo com o Brasil. Então, você tem que perguntar. Ficar 1 mês, 2 meses sem trabalho é normal, né? Mas às vezes você verifica anos sem contribuição. Então, daí com o processo administrativo em mãos, você vai verificar se um contrato de trabalho não foi incluído. Se não foi incluído, você já vai anotar que aquele período vai fazer parte da base de cálculo. E às vezes foi um vínculo de 20 dias apenas. Mas às vezes esses 20 dias vai mudar muito o cálculo da pessoa, pelo menos 1% a mais. A gente tem que lembrar que a aposentadoria por tempo a aposentadoria por idade, o cálculo é 70% mais 1% por ano fechado. E às vezes faltou ali 20 e poucos dias, né, para fechar mais 1% da contribuição de aumento na média de porcentagem da aposentadoria. Então, a gente tinha 70% e 20 anos de trabalho. Então, deu 90%. Mas com 20 dias de um vínculo que não foi incluído pelo INSS, ele computa ali mais 1% e aumenta o tempo de contribuição. Por isso que a análise é importante. Tempo especial, você tem que olhar, às vezes você só vai olhando data a data a carteira. Data de entrada, data de saída. Foi computado tudo certo. Você tem que olhar a atividade. Então, às vezes a atividade era lá de uma atendente de enfermagem, uma enfermeira, um motorista nas datas anteriores a 95. Então, todas essas informações também são possíveis de aumentar o tempo de contribuição solicitando a atividade especial desse período, né? Então, uma das opções também é a apresentação de um PPP para o reconhecimento da atividade especial. Períodos rurais. Então, a pessoa apresentou a carteira no INSS, o INSS fez a análise e verificou lá que tinha 25 anos de contribuição, era uma aposentadoria por idade, não foi visto mais nada, o segurado foi por conta, e daí o que você pode verificar? Que ele tinha, o primeiro vínculo da carteira era rural, e ele começou lá com seus 18 anos. E você pergunta assim, você começou a trabalhar com 18 anos? Ele fala, não, comecei com 12, comecei com 8, mas era na atividade rural, meu pai era proprietário, meu pai era porcenteiro, que a gente vai voltar lá para o que a gente discutiu sobre atividade rural, e vai verificar que ele tem documentos para comprovar a atividade rural, e ele comprovando ali 5, 10 anos de atividade rural, o tempo de contribuição dele vai aumentar bastante, e esse aumento do tempo de contribuição vai aumentar a média de salário dele. Então, e lembrando que não é só atividade rural, também atividade de pescador. Então, é importante perguntar ali, quando você começou a trabalhar, tem atividade rural, não tem? Não, eu nunca fiquei em atividade rural, mas eu fiquei em escola, em uma escola técnica. Eu era um aluno aprendiz. Eu fiquei internado numa escola, eu recebia uniforme, eu recebia alimentação. Opa, você vai pedir para ele ir atrás dessa certidão de tempo que ele ficou nessa escola, verificar se ela era reconhecida pelo governo, se tinha algum pagamento que não precisa ser em dinheiro, pode ser em comida, em uniforme mesmo, e aí pode ser considerado esse período de escola técnica. E por isso que volto lá na boa instrução e na entrevista com o seu cliente. Uma outra tese assim que pode ter de reforma, de revisão, é que você pode reconhecer, foi reconhecido vários e vários vínculos como atividade especial, mas um ou outro vínculo ali o segurado não conseguiu o PPP na época e foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição com essas conversões de tempo. Mas você fala assim, mas você trabalhou sempre com a mesma função e você tinha o tempo para aposentar pela aposentadoria especial, por que que não deu?
Daí fala assim, porque algumas empresas eu não consegui. Então, você pode fazer esse meio campo, tentar verificar com as empresas ou tentar provar de uma outra forma na via judicial e reconhecer essa atividade toda e conceder a revisão, que esse benefício seja considerado especial, porque a gente tem que lembrar que o benefício a aposentadoria especial tem 100% da média, que é bem diferente do tempo por tempo de contribuição. Queria falar, eu já falei bastante, extrapolei bastante o tempo aqui que eu tinha previsto de 30 minutos, mas eu vou falar um pouquinho sobre os períodos de autônomo e o período de empresário. Então, muitas vezes o empresário tinha o período como tinha a empresa legalizada, ele era o sócio-gerente, só que ele não contribuiu ou essas contribuições foram feitas fora do prazo. O INSS pede que apresente, então, o imposto de renda que prove que tinha as contribuições eram provenientes da empresa, do que ele tirava de Prolabore, ou o próprio Prolabore, que o contador vai ter dele, para regularizar esse período que houve a contribuição, mas de forma extemporânea. E se não houve a contribuição, que você faz o cálculo antes, vê quanto que vai aumentar o benefício dele, e ele pode requerer essa regularização, pagar esse período que ele era obrigatório para a Previdência e aumentar esse tempo de contribuição, tanto o autônomo quanto o empresário, ok? O autônomo pode ter feito a inscrição da atividade no INSS, ter parado alguns períodos de contribuir, ou vai ter que provar a atividade lá, provando que ele tinha autorização da prefeitura, daí ele tem que fazer prova para que seja reconhecido esse tempo dele. Quanto mais vou falando, eu vou ficando um pouquinho vermelho assim, então eu vou parando por aqui. Eu falei quase todo o período, quase tudo que eu tinha para falar sobre a revisão. Daí eu vou ter espero fazer mais uma aula aqui com vocês, só com alguns lembretes, alguns pontos que foram ficando pelo caminho, ou que sejam novidades, e espero que seja uma aula bem rápida. Então, do material que vocês têm, a última aula, eu também encaminhei, então, para o coordenador do curso todos os formulários que a gente conversou aqui, pedido de JA, requerimentos, o período de autodeclaração do segurado especial, o formulário de recurso. Então, está tudo aí no material de vocês. Se vocês tiverem dúvida, lembrando que alguns dos formulários podem ser substituídos, outros não. O de segurado especial não, tem o formato próprio, ok? Aí, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim e boa sorte aí ao longo do curso, e a gente se vê de novo em outubro.